Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo e se não temos estudo bíblico, temos? Você sabia? Isso mesmo! E no vídeo de hoje nós vamos dar continuação ao assunto que começamos há uns domingos atrás sobre a Bíblia. Nós expusemos a Bíblia protestante, como ela é dividida, quantos livros ela tem, Antigo, Novo Testamento, as subdivisões dentro do Antigo e do Novo Testamento. E hoje nós vamos expor a Bíblia hebraica e a Bíblia católica e as diferenças que elas têm entre si e entre a Bíblia protestante. Também gostaria de falar que nesse vídeo nós teremos várias ilustrações com tópicos para melhor entendimento daquilo que nós estamos falando. E por isso nós vamos refazer aquele vídeo da Bíblia Protestante também com ilustrações para ficar mais fácil o seu entendimento. Se você tiver vontade de anotar, vai ficar tudo mais fácil. Ainda essa semana, provavelmente, nós devemos republicar aquele vídeo com as ilustrações. Mas a gente vai avisando, combinado? Antes de continuarmos, peço a você que, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu joinha que é muito importante para nós e nos siga lá nas redes, no Facebook e no Instagram. Muito obrigada! Vamos lá então começar a nossa jornada sobre as Bíblias hebraica e católica? Então vem comigo! A Bíblia hebraica é chamada em hebraico pelos judeus de Tanar. Tanar nada mais é do que um acróstico entre as primeiras letras das três divisões que a Bíblia hebraica tem, que seria Torá, Nevim e Ketuvim. A Bíblia hebraica é exatamente idêntica ao Antigo Testamento da Bíblia protestante. Ela tem 39 livros numa composição que nomeia só 24, e nós vamos explicar isso mais para frente. Como nós já dissemos, a Bíblia hebraica, a Tanar, é idêntica ao Antigo Testamento da Bíblia protestante. O que muda é a disposição dos livros e as divisões, né? Não sei se vocês lembram que nós falamos no vídeo da Bíblia protestante que o Antigo Testamento é dividido em lei, livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então, a Bíblia hebraica, essa divisão é diferente, embora os livros sejam exatamente os mesmos. Então vamos lá para a primeira divisão. A primeira divisão contém os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, a Torá, né? Esses 5 livros, a Torá, eles são idênticos tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia protestante e também na Bíblia católica. São os 5 livros de Moisés. Vocês lembram os nomes? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, certo? Vamos ver os nomes em hebraico. O primeiro livro se chama Bereshit, que significa no princípio. E é o nosso Gênesis. Uma coisa interessante de falar é que esses livros, eles não têm os nomes igual a gente, Gênesis, Êxodo, não. O nome do livro é exatamente as primeiras palavras, são exatamente as primeiras palavras do livro, como ele começou a ser escrito. Então vamos retomar. Primeiro é Bereshit, que significa no princípio, e é o Gênesis. O segundo livro é Shemot, que significa nomes, e é Êxodo. O terceiro livro é Vaikra, que significa Ele chamou, e é o nosso Levítico. O quarto livro é Bamidbar, que significa no deserto, e é o livro de
Números. E o quinto e último livro da Torá é o Dvarim, que significa palavras, e é o nosso Deuteronômio. Então, recapitulando, esses são os 5 livros escritos por Moisés. Gênesis, que conta o princípio de tudo, né? A criação do mundo, a criação do homem, as tentativas que Deus fez, tanto com Adão quanto tanto com Noé, né? De uma nova... Deus tentou em Noé, né? Uma continuidade diferente, veio o dilúvio, depois a chamada de Abraão, aí a família de Abraão crescendo, até José ir para o Egito, né, e depois seus irmãos chegarem lá. Êxodo conta esse povo sendo escravizado, aí Deus chama Moisés, tira o povo do Egito, e esse povo vagueia pelo deserto por 40 anos. E Levítico é basicamente as leis que Deus deu, as 613 leis que Deus deu, né? Além dos 10 mandamentos, que os judeus chamam de mitzvot, e números também, e por fim, Deuteronômio. Então, fechando assim a Torá, que é quando Moisés morre, né? Deuteronômio acaba na morte de Moisés. E aí também se encerra a primeira divisão da Tanar, né? Que é a Torá. E aí nós entramos na segunda divisão da Bíblia hebraica, que é Nevim. Nevim significa profetas no plural. A palavra no singular é Navi, Anavi, e no plural Nevim. Então vamos lá. Nevim tem 2 divisões. Nevim Nishorim, que são os antigos profetas, e Nevim Aharonim, que são os últimos profetas. Vamos lá para a divisão? A primeira divisão dos antigos profetas, nós temos 4 livros, que é Yehoshua, que é Josué. Yehoshua significa Yahvé salva, Jeová salva. Shoftim, que é o livro dos juízes, que conta depois que Josué morreu, esse povo estava na terra prometida, né? Foram possuindo a terra e Deus levantava juízes para governar esse povo. Deus é quem era realmente o rei e ele levantava juízes para governar o povo. Depois temos Shemuel, que é o primeiro e o segundo livro de Samuel, num livro só. E por fim, fechando a primeira divisão dos antigos profetas, temos Melechim, que é primeiro e segunda reis, também compilado num livro só. Então, Samuel, nós sabemos que conta a história de quando o povo pediu um rei a Deus. E Deus levantou Saul, depois Davi, depois Salomão, e depois veio a divisão do reino. E Primeira e Segunda Reis conta como foi isso adiante, né? Essa divisão dos reinos, aí veio o reino de Israel no norte, o reino de Judá no sul, e tudo que se seguiu, cada rei que veio, a maioria, né, principalmente em Israel, a maioria era mal, em Judá nem tanto, tinham os bons. E é isso que conta, né? Por isso que para nós eles se chamam livros históricos, mas para os judeus eles estão dentro dos livros dos profetas, dos primeiros profetas, os antigos profetas. Agora nós temos a segunda divisão, que são os últimos profetas, que eles chamam de Navim Aharonim. Porque os últimos são aqueles lá, né, da divisão do reino para frente até a volta do exílio da Babilônia, um pouco antes de Jesus nascer. Seriam os últimos profetas que Deus levantou em Israel. Ele tem todos os nossos livros que compõem profetas maiores e menores, né? Mas compilados de uma forma diferente. Ele tem só 5 livros, só que o último é um compilado de 12. Vamos ver.
Então, o primeiro livro dos últimos profetas é Yeshayahu, que é Isaías. Depois o segundo é Irmiau, que é Jeremias. Depois temos Ezequiel, que é Ezequiel. E por último o livro Treiassar, que significa o livro dos 12 profetas, que nós chamamos de menores porque são livros mais curtinhos, né? Então vamos lá. Então, dentro desse livro de Treiassar, nós temos os 12 profetas menores para nós. Oxia, que é Oséias, Joel, que é Joel, Amós, Ovadia, que é Obadias, Iona, que é Jonas, Mirra, que é Miqueias, Nahum, que é Naum, Abacuc, que é Abacuque, Sefania, Sofonias, Agai, Ageu, Zecharia, Zacarias e Malachi, que é Malaquias. Então eles pegam todos esses livros pequenininhos que nós temos separados na Bíblia um por um e compilam num livro só, que é esse livro Treiassar. E assim nós encerramos a segunda divisão da Bíblia hebraica, que são os profetas, os Nevim. Agora vamos para a terceira e última divisão. A terceira divisão da Bíblia hebraica chama-se Ketuvim, que são os escritos. Eles chamam de rolos, né? E eles leem alguns só em determinadas partes do ano, dependendo da festividade. Os Ketuvim são divididos em tem três subdivisões. A primeira são os poéticos, que também tem essa divisão para nós, né? Que é Tehlim, que são os Salmos, Mishlei, Provérbios e Iov, que é Jó. Então, esses são os livros poéticos, né? Esses livros, por exemplo, Tehlim, os Salmos, os judeus têm livrinhos à parte deles e eles rezam o tempo todo esses salmos, né? Existe até entre eles uma crença que o seu salmo daquele ano é a sua idade mais um. Então, por exemplo, se você tem 30 anos, o seu salmo desse ano é o Salmo 31. E eles têm costume de ler salmos também quando pedem algo para Deus, quando pedem a cura de uma enfermidade, um emprego, um casamento. Eles têm costume de rezar os salmos. A segunda divisão que nós temos nos livros no Ketuvim é Hamesh Megilot, que são os 5 rolos, que seriam os seguintes livros: Shir HaShirim, que é Cantares de Salomão, o livro de Ruth, o livro de Eirá, que é Lamentações de Jeremias, o livro de Joelet, que é Eclesiastes, e o livro de Esther. Por exemplo, eles leem realmente só em alguns determinados períodos do ano. Por exemplo, Esther, eles leem na festa de Purim, que é a festa que o próprio livro de Esther diz que foi instituída depois que Deus livrou o povo de Israel através de Esther, né? O livro de Ruth, eles leem na festa de Shavuot, que é Pentecostes. E por assim vai. E para terminar, para fechar, a terceira subdivisão de Ketuvim são os históricos, que são os que sobraram. Daniel, Esra, que é o livro de Esdras e de Neemias, compilado num só, e Divrei HaYamim, que é primeiro e segundo livro de crônicas, que nada mais é do que uma pincelada geral em toda a história, né? Crônicas menciona muitas coisas que aconteceram, por exemplo, em Samuel, em Reis, né? É um compilado, para nós é um livro histórico e para eles aqui também.
Então, o que nós entendemos, o que nós vemos na Bíblia hebraica é que ela é idêntica à Bíblia protestante, muito ao Novo Testamento da Bíblia protestante, muito parecido com o Novo Testamento da católica. Nós vamos ver agora algumas diferenças, e eles não têm o Novo Testamento. Eles não acreditam que Jesus já veio, que o Messias já veio. Eles não acreditam em Jesus. Por isso que a palavra diz em João capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, e que a pedra que foi colocada de esquina foi rejeitada pelos construtores. É exatamente isso que a palavra está dizendo. Jesus veio primeiramente para o povo judeu. Ele era judeu, ele nasceu no tempo determinado por Deus. Deus chamou Abraão, Deus construiu uma nação do zero para que Jesus viesse através dessa nação, mas o povo o rejeitou. Então, quando Jesus ascendeu aos céus, ordenou aos seus discípulos que fossem pelo mundo, espalhando a mensagem das boas novas do Evangelho a toda criatura e aos gentios, né? Que é todo o resto do mundo, fora os judeus. Então, como eles ainda não creem em Jesus, porque há inúmeras profecias de que isso vai acontecer no fim dos tempos, eles não creem no Novo Testamento. Para eles só existe um testamento, uma aliança. E eles também não têm costume de ler assim toda a Bíblia deles constantemente. Eles têm costume de ler a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, a lei. E também o que eles chamam de lei oral, que eles acreditam que lá no Sinai Deus deu a lei escrita, que é a Torá, e a lei oral, que foi depois compilada, que eles chamam de Talmud. Né? E os outros livros, os salmos, eles também têm costume de ler, mas os demais eles leem em determinadas partes do ano, em determinadas festividades, certo? E assim nós concluímos o nosso esbocinho sobre a Bíblia judaica, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus. Né? Vale lembrar que a Bíblia que nós temos foi escrita em hebraico, foi escrita por judeus, né? A salvação veio dos judeus, a salvação foi apresentada ao mundo pelos judeus, que é o Senhor Jesus. Então, nós devemos para eles todo respeito, né? Toda a admiração, apesar deles ainda não crerem em Jesus. Sabemos que existem promessas, então a nossa parte é orar por eles e pregar as boas novas a todo mundo. Porque se a gente prega para um judeu, ele pode se converter. Se a gente prega para um gentil, ele pode se converter. E a Bíblia diz que quando vier a plenitude dos gentios, quando todos os gentios, né, que tiverem de ser salvos, forem salvos, então todo Israel será salvo. Então nós temos que amar e orar por Israel mesmo. Eu acredito até particularmente que eu tenho uma alma judia, né? Depois a gente pode falar sobre isso, mas muitos brasileiros têm ascendência judaica por causa da Inquisição, por causa do pessoal que veio lá de Portugal e da Espanha. Um outro vídeo a gente pode também falar sobre isso. Então eu os admiro muito, oro por eles e damos a eles a honra por terem nos dado, né, a palavra de Deus e também o Messias, o Salvador de Israel. Agora nós vamos comparar com a Bíblia católica, a Bíblia usada pela Igreja Católica, Igreja Romana, né? A Igreja Católica considera como oficiais 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo, ou seja, existem 7 livros a mais numa Bíblia Católica do que você encontra numa Bíblia Protestante. Esses livros estão no Antigo Testamento, né? Então, são a mais do que as demais igrejas cristãs, que são as protestantes. Nós vamos ver o motivo para isso. E também, só para pincelar, a Bíblia da Igreja Ortodoxa, que, né, foi uma divisão que houve, só existia uma igreja
né? Logo depois os apóstolos, a igreja primitiva, então era tudo uma igreja só e houve uma divisão lá na Europa, a igreja ortodoxa que ficava lá na Turquia, em Constantinopla. Essa igreja tem na sua Bíblia 78 livros, 5 a mais que a católica e 12 a mais que a protestante. Mas isso daí, quem sabe um outro dia a gente comenta. Então a gente vê aqui que as igrejas cristãs possuem algumas divergências quanto aos seus cânons sagrados, né? O cânon, o processo de canonização é aquilo que foi entendido como sagrado, aquele livro que foi entendido como sagrado, inspirado por Deus e incluído nas escrituras, incluído na Bíblia Sagrada. Então, esses 7 livros a mais que existem na Bíblia católica do que na Bíblia evangélica e na hebraica, eles são considerados deuterocanônicos, quer dizer, eles foram incluídos na Bíblia depois, numa segunda canonização que teve, já quando, na verdade, começou antes, mas ele foi mesmo firmado e fixado num concílio que a Igreja Católica fez, onde já havia tido a ruptura, onde Martinho Lutero já tinha exposto, né, as teses na Igreja da Alemanha, e ali que surgindo ali a primeira igreja protestante. Então, depois que isso aconteceu, foi que Roma bateu o martelo nesse entendimento de que alguns livros que para os protestantes são considerados apócrifos, não inspirados, os católicos entenderam que deveria realmente fazer parte da sua Bíblia. Por que a Igreja Católica entendeu que esses 7 livros deveriam ser inseridos na Bíblia? A Septuaginta foi uma tradução da Bíblia do Antigo Testamento do hebraico para o grego e ela aconteceu antes de Cristo, do século 3 ao século 1 antes de Cristo. Escribas judeus traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E nessa tradução apareciam esses 7 livros que nós vamos mencionar aqui. Porém, um concílio de rabinos, logo depois de Cristo, no século I, entendeu que esses livros não eram inspirados e que não deveriam fazer parte da Tanar. Né? E também nessa mesma época, a igreja primitiva também entendeu dessa forma e entendeu que esses livros não deveriam fazer parte do cânon. Mas acontece que a partir do Concílio de Roma, em 382, essa hipótese começou a ser admitida. E quando foi no Concílio de Trento, em 1500... Gente, eu vou colocar aqui na legenda para vocês, porque agora a data me falhou. Em 1500 e uns quebradinhos, o que aconteceu? Eles bateram o martelo. Realmente esses livros vão entrar. Então vamos lá. Vamos à divisão. Então, na Bíblia Católica são 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo, ou seja, o Novo é idêntico. O Novo Testamento da Bíblia Católica é o mesmo da Bíblia Protestante. Lá no Antigo Testamento, então, a primeira divisão é a mesma de todo mundo, é a lei, a Torá, né? Ela é idêntica, tanto para judeus, quanto protestantes, quanto católicos. E é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois vemos a segunda divisão, que são os livros históricos. E aí já entra um que a protestante e os judeus não têm. Vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º Macabeus. Olha só. Então aqui, na verdade, são 4 livros incluídos que você não vê na Bíblia evangélica. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Aí vamos aos livros poéticos.
Nos livros poéticos também temos 2 livros adicionados. O primeiro, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí vem Sabedoria e Eclesiástico. Esses 2 livros também não constam na Bíblia evangélica nem na Bíblia dos judeus. Vamos agora à primeira divisão dos profetas, que, como nós, profetas maiores. Mas aqui também tem um livro a mais. Então, o primeiro é Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel. Então, nós vemos aqui o Baruque, que é um livro que não existe na Bíblia evangélica. E por fim, fechando a divisão do Antigo Testamento, temos idêntico à Bíblia protestante. Aqui não tem nenhum livro a mais. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós vemos que ao todo são 7 livros a mais, que se você pegar uma Bíblia protestante, uma Bíblia católica e uma Bíblia judaica, hebraica, você vai ver que no Antigo Testamento tem 7 livros a mais. Vamos recapitular? O livro de Tobias, o livro de Judite, 1º e 2º de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. E aí, só por curiosidade também, os livros adicionais lá da Igreja Ortodoxa, das igrejas cristãs orientais, que eles têm a mais, são chamados de 1º Esdras, 2º Esdras, 3º livro de Macabeus, 4º livro de Macabeus e o livro das Odes, que é uma coleção de cânticos e preces, entre as quais se destaca a oração de Manassés. Então, é isso, pessoal. Hoje nós vimos a Bíblia hebraica, a Bíblia católica e nós vamos também retomar o vídeo da Bíblia protestante com estes slides que ajudam bastante na hora da gente, porque são muitos nomes, né? Então fica mais fácil de visualizar. Quem quiser anotar também fica mais fácil, é só pausar o vídeo e anotar ou printar, o que você preferir fazer. E eu espero que tenha sido de grande valia para você, que seja mais conhecimento adquirido, que você esteja, mais preparado para falar, para aprender, para falar com as pessoas, para evangelizar. De repente, a pessoa te faz alguma pergunta que você poderia não saber até então, mas agora a gente vai aprendendo aos pouquinhos, nós vamos aprendendo juntos, eu e vocês, não é verdade? E a gente vai adquirindo conhecimento aí na graça de Deus. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos que tenham um ótimo domingo na presença do Senhor, cheios da graça e do favor do Senhor e de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Por hoje é só e a gente se vê amanhã. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.